Um foguete, ele... Professor, deixa eu fazer uma pergunta. Oi? Professor, você não sabe como é que faz pra poder entrar naquele negócio lá do carrinho foguete? Eu faço oficina de carro de Porque, foguete. Você... porque eu já, Ah, porque eu já fiz um foguete de garrafa PET. Ele, assim, voa uns 100 metros. bom demais, hein? Você é aluno do Caio? Ou do Arlen? Caio, Caio, Pois é, aluno do Arlen? sim, Tá, a gente vai conversar e eu vou montar a oficina para vocês, tá bom? Depois? tá bom. Maravilha. Professor, Então, você pode me passar o seu contato depois? sim, o professor Arlen tem, tá bom? Ah, Bom, então, são eventos, igual eu falei, o ano que vem a gente vai participar de alguns eventos, para quem tiver aqui ainda, vou disponibilizar para vocês. A gente pode fazer uma visita à agência espacial, a gente pode, vocês vão poder participar o ano que vem da Jornada de Foguetes do Distrito Federal, que a gente vai fazer na Escola Técnica de Brasília, e da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, tá bom? Quem levantou a mão? Bom, a gente vai começar a segunda parte agora, tá? Então, a segunda parte, aí vai ser, tá mais voltado para o ensino médio, mas vocês, o fundamental, pode continuar assistindo. O Max aí, que entende, né, gosta de física, é interessante. O que nós vamos fazer aqui é fazer algumas discussões que não estão lá no ensino médio, tá? Vamos falar um pouquinho das forças interatômicas, né? Então a pergunta aqui ela é só o seguinte, né? Por que ao pisar no chão você não entra pelo piso? Ah, porque você pisa no chão, você fica parado. Por que isso acontece? Professor, Oi? eu acho que eu consigo responder essa daí, só que não tenho certeza. Olha só, Sim. do mesmo, se você parar para pensar, fisicamente você não toca em nada por causa dos campos magnéticos atômicos. Um átomo não consegue tocar o outro, então meio que você já pode é sair? repelido. Sim, pode estar tranquilo. A mesma força que você faz para baixo, o campo magnético te força para cima de volta. Então, acho que deu para entender. Entendi. O que você falou, isso eu vou falar mais na frente, né? Bom, daqui a pouco eu vou falar. Na verdade, é uma força de origem eletrostática, que é responsável por isso, né, lá no chão. Então a gente vai responder essas perguntas aqui, né? O que causa a força elástica? Essa aqui é a força normal, primeiro. E a tensão numa corda e de onde vem a força de atrito. Talvez a mais controversa dela. Então, a parte das forças que nos defrontamos no dia a dia pode ser entendida a partir da compressão da estrutura da matéria. Com átomos, por exemplo, né? Ou as moléculas, que são um aglomerado de átomos. Então a gente vai tentar entender o que é força normal, força de atrito, força elástica. Junto com a força elástica aqui, a gente entende também o que é uma tensão numa corda. Então, esse é um exemplo de força de contato. Contato quer dizer que um objeto tem contato com o outro. Para entender isso, aí agora a gente vai para o gráficozinho aqui bonitinho. Tá bom? Isso aqui é chamado de potencial de Lennard-Johnson. Para quem gosta de matemática, esse aqui é um prato cheio. Só para explicar para vocês. Isso aqui é o potencial. Junto com o potencial tem a força. A força é menos a variação do potencial. Se você calcular a variação do potencial, você tem a força, só que com valor negativo. Então aqui fica mais fácil a gente entender. Essa parte de cima aqui, como a força tem um sinal negativo, essa parte de cima aqui é onde a força é repulsiva. Elas expulsam. Então, tem dois objetos entrando em contato. A partir desse momento aqui, esses objetos vão se repelir. A parte de baixo é a parte de força atrativa. A tendência aqui dos corpos se atraem. Tá bom? Essa parte aqui matemática a gente vai entender mais adiante. Então aqui, nós vamos estudar três partes. Objetos que estão com esse tipo de interação, com esse tipo de interação e com esse tipo de interação. Esses três aqui vão nos responder aquelas perguntas que a gente fez lá adiante. Esse aqui é a distância do raio entre os dois. Imagina dois átomos. Então, como se fossem duas bolinhas. Então, a distância entre os núcleos deles. Tá bom? Esse RC aqui.
O potencial de Lennard Johnson, ele diz o seguinte, ele é uma constante, e aqui ele é a diferença entre 1 sobre R12 e 1 sobre R6. Agora, vamos tentar matemática aqui. Isso aqui é potência. Ora, o que acontece se o R for muito grande? Quando eu tenho uma fração que o denominador é muito grande, qual é o valor da fração? Qual a tendência dela? Ir para zero, né? Então, para R muito grande, isso aqui vai dar zero. O que vai acontecer com isso aqui? Vai ficar negativo. Ora, quando eu calcular a força, como a força é negativa, menos vezes menos vai dar mais. Ela vai ser atrativa. Tá? Então, para valores muito grandes, o potencial é negativo. Para valores muito pequenos, o que acontece é que esse valor aqui é muito maior que esse. Então, isso aqui impera e isso aqui some. Então, por isso que aqui está um A sobre R12 e aqui está menos B sobre R6. Ou seja, para valores onde as moléculas estão bem próximas um do outro, vale isso aqui. Para moléculas muito longe uma das outras, vale isso aqui. Tá. O que isso nos ajuda a explicar, por exemplo, a força normal? Para explicar a força normal, a gente precisa recordar aqui dois modelos atômicos. O modelo de Bohr-Rutherford, que é de 1913, ele prevê o núcleo aqui com os prótons e elétrons, e os prótons e os nêutrons coesos, né? E os elétrons girando aqui como um sistema planetário em torno do núcleo. Tá? Esse modelo aqui já é o modelo de Schrödinger, chamado modelo de probabilístico, é um modelo diferente. Qual a diferença? Aqui, tá vendo? Aqui você tem os elétrons. O elétron está aqui, o elétron está aqui, o elétron está aqui e o elétron está aqui. Nesse modelo, você tem uma nuvem de probabilidade de encontrar o elétron. Você não sabe onde ele está. Isso é devido ao princípio de incerteza de Heisenberg. O elétron está aqui em algum lugar. Você não sabe onde está. Então, lá em química, por exemplo, quando você tiver aqueles orbitais moleculares, esses orbitais dizem, na verdade, qual a região provável de probabilidade de você encontrar o elétron. Por isso que a gente chama de modelo probabilístico. O modelo probabilístico diz que você não consegue medir a posição e a velocidade do elétron ao mesmo tempo. Quando medir uma, ela causa incerteza na outra. É o princípio da incerteza de Heisenberg, no ICLU. Então, a gente vai discutir sobre o modelo atômico quântico? Esse aqui é o quântico. Esse aqui, o Schrödinger, é o modelo atômico quântico. Tá? E qual a diferença? Aliás, os dois são quânticos, né? Qual a diferença Professor, deles? Oi. Você acha que algum dia vai ser possível juntar a física clássica com a quântica e a astronômica? Não. As três físicas juntas? Algum dia juntar uma teoria que vai juntar as três, não? Na verdade é o seguinte, a física moderna, eu vou juntar aí a teoria da relatividade, a mecânica quântica, né, a eletrodinâmica quântica. No caso, o mais necessário, no caso, seria juntar a física quântica com a física clássica. Na verdade, ela não se junta porque, na verdade, a física clássica ela é uma particularidade da quântica. Isso, mas todo mundo fala que elas são totalmente diferentes, apesar de ser a mesma, Não, basicamente a mesma coisa. Não, na verdade, elas não são totalmente diferentes. Ela vale para certas coisas. Vamos pegar a relatividade, por exemplo. Relatividade e a física clássica. Uma nega a outra? Não. Se você pegar a relatividade e jogar as velocidades baixas, ela vai cair na... Ou seja, a relatividade é uma parte Desculpe. A física clássica é uma parte da relatividade. Fala em que regime? Para velocidades baixas. Ah, entendi. Então elas são basicamente a mesma coisa, só muda o nível de escala. Isso, exatamente. Lembra quando eu te falei de teoria, que às vezes a teoria ela não nega, mas ela incorpora outras? Sim, sim. É o caso da relatividade e da mecânica quântica. A mecânica quântica também, ela não descarga, não descarga a eletrodinâmica clássica. Ela incorpora. Para certos regimes, você tem perfeitamente a descrição clássica das coisas. Mas para outros regimes não vale. Aqui no átomo, por exemplo, a gente não vai discutir isso agora, mas
falando de orbitais, esse modelo de Bohr Rutherford, ele explica algumas coisas razoavelmente bem. Mas quando você vai explicar outras coisas, ele não serve. E aí você tem que usar o modelo de probabilística de Schrödinger. Então, qual a diferença? Nesse modelo aqui, os elétrons, eles têm órbitas determinadas. Ó, o elétron está aqui, o elétron está aqui, o elétron está aqui. Aqui é o princípio da certeza. Eu não sei onde o elétron está. Ele está em algum lugar nessa região. Essa região, onde é provável que o elétron esteja, já que eu não sei, pelo princípio da certeza de Heisenberg, eu chamo de nuvem de probabilidade de um elétron estar lá. Então, quando você vê lá em química, quem já fez primeiro ano em química, viu lá aqueles orbitais, SP, D lá, na verdade são soluções da equação de Schrödinger. Quando você resolve as equações de Schrödinger, te dá umas equações que levam a certas geometrias. Essas geometrias são isso aqui, tá bom? O que eu queria dizer aqui o princípio da exclusão de Pauli, ele vale para férmions, tá? A gente vai discutir que é férmions em partículas. Então, no caso aqui, elétrons. E dentro não pode ocupar o mesmo estado quântico simultâneo. Já vou falar aqui, dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço? É isso aqui, tá? Mas isso vale para férmions, não vale para as outras partículas. Tá bom? O que isso implica, então, de dois férmions? Quer dizer que quando aí voltou para o modelo de Bohr, aí faz sentido. O átomo não é núcleo cercado por elétrons. Então, se eu juntar essa partícula com essa partícula aqui, o que vai acontecer é que, como eles não ocupam o mesmo estado quântico, uma nuvem não entra na outra. Quando você espremer uma nuvem na outra, é como se você pegar duas bolas e apertar uma na outra. Elas não vão entrar. Elas vão se deformar, que quando você soltar, elas vão separar. Entenderam a ideia? É isso que eu estou falando quando falo isso aqui. Só que para as partículas tem um problema. Quando você pega duas bolas e aperta, tudo bem, elas vão se repulsarem. Mas quando você solta, elas vão embora. Só que nos átomos acontece uma coisa estranha depois. Quando elas começarem a distanciar, a força agora vai ser atrativa. Não vai ser mais repulsiva. Tá? Bom, é aquele mesmo princípio da experiência com os ímãs na água. Eles sempre tendem a se alinhar. Quanto mais você coloca, eles só apenas mudam o padrão, mas eles sempre ficam à mesma distância um dos outros. Vou pegar aqui o PET. PET. Aqui, ó, o que eu tô falando é exatamente isso aqui, ó. Olha só, ó. Vou colocar um átomo aqui, ó. Quando eu puxo aqui, ó, e solto, ó, eles vão se atrair. Mas se eu apertar lá, ó, vou soltar, tá vendo? Eles vão reprimir. Aqui as nuvens eletrônicas estão no limiar, ó. Você vai ficar oscilando. Se eu empurrar uma nuvem eletrônica contra a outra, quando eu soltar, ela vai repelir. Porque como eles não ocupam a mesma orbital molecular, os elétrons, vai causar essa repulsão. Então, estou falando disso. Mas se eu soltar aqui, ó, ele vai ser atrativa. Esse é o problema. Ô, professor, você acabou de fazer um boom aqui na minha mente. O quê? Por exemplo, mesmo que, vamos supor que teleporte para qualquer lugar fosse possível, a própria teoria do teleporte já se auto-refutaria, porque, tipo assim, vamos dizer que eu teleporte uma pessoa para o centro de uma cidade. Se essa pessoa ser teleportada dentro de um local vazio, só que tem oxigênio lá dentro, os átomos dela se fundiriam com o de oxigênio, fazendo a pessoa basicamente ia se tornar uma bomba de fusão nuclear e explodir tudo. O problema é que para fusão nuclear, você tem que ter temperatura altíssima, né? Acima de 10 milhões de graus, por átomo de hidrogênio. Não,
Mas, tipo, se dois átomos basicamente ocupassem o mesmo espaço, ele meio que os núcleos deles se fundiriam, não? Sim, exato. Então, é disso que eu tô falando. Tipo, Ah, sim, teleportar uma pessoa seria basicamente transportar uma bomba de fisão nuclear. exato. Aí sim, faz sentido. Então, olha só, o que acontece aqui? Para distâncias muito curtas, você tem uma repulsão. Então, quando você pisa no chão, o que acontece é essa distância está aqui, ó. Então, você vai ter no potencial Leonard Johnson, você vai ter 1 sobre R12. E como a força era com sinal negativo, ela vai ficar repulsiva, vai repelir. Então, a força normal, ela vem da repulsão das nuvens eletrônicas. Então, quando você pisa no chão, na verdade, como a nuvem eletrônica não entra na outra, por causa do princípio de fusão de Pauli, ele cria ele tem uma força que vai jogar ao contrário da superfície. Por isso que a força normal é sempre contrária ao sentido da compressão. Ela não é reação ao peso. Tá? Já viu a gente falar que força normal é força de reação ao peso. Não é. Né? A força elástica, olha só, isso aqui para distâncias muito curtas. Aqui, na posição de equilíbrio, o que acontece aqui é que a força, se você passar para cima, ela vai ser repulsiva, se você passar para baixo, ela vai ser atrativa. Então, é como você pegar uma mola e ficar fazendo assim. Se você puxa, ela puxa ao contrário. Se você empurra, ela empurra ao contrário. Então, a força elástica, ela surge de interações próximo da linha de equilíbrio. Tá? E quanto maior a constante elástica, maior vai ser essa força que atua na mola. Então, uma mola de constante elástica alta, é difícil você comprimi-la ou esticá-la. Então, a força é repulsiva e a baixa atrativa, ela vai ficar oscilando aqui, como aquelas bolinhas ficaram oscilando perto de uma da outra. Qual a diferença com uma corda? Eu explico. Né? Então, próximo ao eixo, a força tem um comportamento linear. Se a gente pegar um pedacinho bem pequenininho, a força vai ser mais ou menos menos kr. Ora, mas isso parece alguma coisa. O que isso parece? Acho que isso que é exatamente a expressão da força elástica. A força elástica, na verdade, então, vem dessa interação atômica ali. Elas estão grudadinhas na outra. Se você puxa, ela puxa o contrário. Se você empurra, ela puxa o contrário. Ou seja, ela quer ter equilíbrio. Se você rompe o equilíbrio, ela vai agir no sentido contrário. Porque ela está aqui nessa região. Aqui não. Para cima aqui vai ser só repulsivo. Nessa região pode ser atrativa ou repulsiva. No caso da força elástica. A tensão numa corda é a mesma coisa. A diferença é que a força é tão forte que a corda não estica. Mas, na verdade, toda corda, no fundo ela rompe um pouquinho as moléculas ali. Ela estica um pouquinho. Mas você pode fazer uma corda tão forte que praticamente ela não estica. Mas a expressão matemática, a explicação Uma física... corda que não estica, ela seria basicamente uma barra de ferro, vamos dizer assim. Sim, Porque ela não iria esticar e não iria retrair. Só que a barra de ferro, as ligações são ligações iônicas, né? São ligações metálicas, né? Já a É força porque mais forte. o conceito que eu tô partindo aqui é que quando você estica a corda, ela vai ficar, vamos dizer assim, mais densa por centímetro quadrado, vamos dizer assim, apesar de... Aí acaba fazendo que ela fica mais... acho que eu me prendi. Não, beleza. Mas vocês entenderam, né? Que a força elástica e a tensão na corda, elas têm a mesma origem. A diferença é que, vamos dizer, entre aspas, de uma maneira simplória, que a corda não estica, entre aspas, né? Não podemos comparar exatamente com a barra de ferro, porque a barra de ferro a ligação é metálica. Aí a força é muito mais forte que a força que atua aqui. Mas, enfim, é uma força interatômica que dá origem à força elástica. E a força de atrito? A força de atrito é interessante também. Ao tentar separar a superfície sólida, vamos ver que ela tem a parte atrativa e quando você tenta separar uma superfície da outra, a tendência é elas ficarem grudadinhas uma na outra. Agora, por que isso acontece? Né? Quando você desliza um objeto sobre outro, a tendência é que ele fique parado. Agora, essa força, ela surge da interação entre os átomos próximos à superfície. Né? Como é que a gente explica isso? Nas nossas aulas, é comum a gente ver essas explicações aqui. Ó. A primeira vez, a gente só apresenta um blocozinho, né?
física de blocos que eu falo. Tanto que isso aqui pode levar a gente ao erro. Porque aqui está dizendo que a força normal vem do centro, que a força peso vem do centro, que a força de atrito vem do centro. Na verdade, não, né? A força normal surge aqui, ó, na superfície. Tá? A força peso você pode colocar no centro, porque é o centro de massa dela. A força de atrito, ela não surge no meio, ela surge também na interação da superfície. Tem muitas explicações que falam que a força de atrito seria por conta dos arranhões que tem na superfície, eles vão encostando no outro e ela não consegue porque um arranhãozinho trava no outro. Isso aqui foi tirado de um site que fala sobre física. Esta força surge devido à rugosidade das superfícies que estão em contato. Mas nós temos um problema com isso, né? Como é que acontece essa força? Então, imagine que tem uma caixa apoiada e nesse ponto ela tem um ponto de contato. Aqui seria a visão microscópica da caixa, né? Obviamente bem aumentada. Nela estão, ninguém está empurrando, está em repouso. Se está em repouso, então as forças interatômicas, né? A força normal e a força peso, aqui a força normal e aqui a força peso, elas se equilibram. Agora que tá, a força normal e a força equilíbrio, não porque ela é um par de ação e reação, é circunstância porque elas estão apoiadas na superfície horizontal e nesse caso, somente nesse caso, elas se equilibram. Tá? Porque eu já vi gente falando que força normal é força de reação peso, não é. Força normal, a gente já viu lá, é uma força de contato devido à compressão da superfície. O que acontece se uma pessoa empurrar um pouquinho? Vai haver um desequilíbrio. Essas moléculas, elas não querem ficar grudadinhas. Se você puxa, ela vai tentar puxar para trás. Se você puxa para cá, ela vai tentar puxar para trás. É isso que causa a força de atrito. É a molécula querendo ficar grudadinha na outra. Não é assim, simplesmente a coisa de um arranhão encontra o outro e ele tenta separar. Uma molécula vai tentar ficar grudadinha na outra lá. Como se fosse uma cola. A colinha, você passa a colinha lá, opa, vai não, fica aqui. É isso que acontece. É isso que está acontecendo aqui. Qualquer explicação aqui grande, né? Se você empurrar a caixa, então o que vai aparecer é que vai causar uma deflexão aqui. A força normal vai continuar aqui, tudo bem, né? Mas vai aparecer uma componente, na verdade está subindo morro, a normal já não é paralela, né? Vai aparecer uma componente tangencial da superfície, né? E essa componente, ela é contrária, né? Se você puxa a superfície para cá, ela vai puxar para cá. Tá? Então, é daí que surge a força de atrito. E, obviamente, quanto mais forte fosse a força, mais de atração entre as moléculas, mais difícil é você empurrar. Ou seja, o atrito é maior. Maior atrito quer dizer que tem mais moléculas em contato. Ou seja, mais difícil é empurrar o objeto. Né? Mas se você empurrar com a força suficiente, você vai quebrar essas ligações dessas moléculas. Ele vai entrar em movimento. Mas quando ele entra em movimento, você pode continuar empurrando. Como agora ele está em movimento, essa força entre as moléculas é maior quando era menor quando estão paradas. Por isso existe o atrito estático, que é você romper essa força, e o dinâmico, que é quando essa força é rompida e você está andando. É tipo assim, você está passando aqui, a superfície tem uma molécula aqui. A tendência não é grudar uma na outra, só que ela já está andando. Ela vai puxar, mas não vai conseguir mantê-la parada. Ela vai passar. Então, a força de atrito estático ela é maior que a força de atrito dinâmico devido a essas características. Tá bom? Como é que a gente refuta esse argumento aqui? Isso aqui. Que a força surge devido à rugosidade da superfície que entra em contato. Com esta análise aqui, ó. Quanto mais lisa a superfície de contato, menos rigorosas são e menor será a força de atrito, concorda? É isso. Porque se existe, por exemplo, vários pontos de contato aqui, né, a força de atrito é grande. Se você vai pulindo, a força de atrito vai diminuindo. Você vai pulindo, vai diminuindo. Ou seja, a tendência é que quanto mais a superfície é lisa, menor a força de atrito, porque você vai ter menos pontos de contato. Ou seja, menos grudadinho. Mas o que acontece se polirmos um grau ótimo, de forma que a superfície fique praticamente lisas, teremos um super atrito. Elas vão grudar umas nas outras.
você polisse totalmente duas superfícies, ou polisse o suficiente, em vez de o atrito diminuir, né, até zero, ele vai crescer exponencialmente, porque agora, se você polir totalmente a superfície, elas vão ficar totalmente uma grudada na outra. Isso vai ser adesão molecular. E você consegue, tem espelhos feitos de alumínio superpolido, se você encostar um no outro, você não consegue puxá-lo. Simplesmente pela adesão molecular. A força de atrito ali é muito grande, superfície de atrito. Então, é como tivesse aqui, ó. As duas superfícies são tão lisas que uma praticamente gruda na outra e você não separa. Alguma coisa parecida você pode fazer, eu esqueci de colocar aqui. Se você molhar dois espelhos, ou dois vidros, na verdade, pega dois vidros, molha um pouquinho e coloca um em cima do outro. Depois, tente puxá-los assim, um para o outro. Tirar eles puxando assim, não tangencial, mas puxando assim. Dificilmente você vai conseguir, porque a água cria uma lâmina. Quando você coloca o outro em cima do outro, ele vai grudar os átomos um no outro e vai criar um atrito muito mais forte. Você consegue mover se você aplicar uma força tangencial. E a gente vai falar sobre forças tangenciais mais adiante. Mas, perpendicularmente, você não consegue separar. Tá? Isso é um experimento que vocês podem fazer em casa tranquilamente. Bem? Nós temos outras forças interatômicas que nós vamos falar depois. Nossa, hoje a gente foi longe, hein? A gente vai falar de objetos imersos em fluidos, capilaridade, a gente vai falar de tensão superficial na água. Vamos falar Quando de que a gente vai falar mais ou menos das forças de campo, as forças de além da campo. gravidade, além da gravidade? A questão é o seguinte, mais para frente, porque qual o nosso próximo roteiro aqui? Eu esqueci qual que está na ordem. Deixa eu ver aqui. Forças interatômicas, se eu não me engano, agora vem forças de inércia. A gente vai falar de inércias e depois, quando a gente falar de energia, em sistemas conservativos, a gente vai falar um pouquinho de força de campo, tá bom? Se não me engano, é a terceira ou quarto encontro. Não, quarto ou quinto encontro que a gente fala disso. Bom, então, é isso aqui. Tá? Nós vamos falar mais adiante sobre força imersa em um fluido viscoso, capilaridade, tensão superficial. Por exemplo, como é que a lagartixa sobe na parede? Ela não sobe com ventosas. As pessoas pensavam que ela usava ventosas, mas ela sobe, ela gruda na parede por adesão molecular. Aí, usar algumas coisas assim, tá bom? Bom, era isso. Isso aqui volta ao início lá. Eu queria falar um trem aqui, dar uma dica aí para a Agora, molecada, quem quer acompanhar física e ciência de uma linguagem mais simples, e tem um canal muito, muito ótimo no YouTube que é Ciência Todo Dia. sim, é Então, do eu esqueci o nome dele. Pedro Loss. Isso. Ele explica muito bem os conceitos físicos numa linguagem bem simples. Beleza. Então, assim, conseguindo entender aquela questão principal final aqui, para quem está no ensino médio, das forças interatômicas, porque você vai no livro, nos livros, você não encontra